E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Rafael Noli e nós estamos aqui hoje para mais uma aula de história. O assunto de hoje é ditadura do Estado Novo, o período Vargas que vai de 1937 a 1945. Essa é a nossa terceira aula ligada ao governo Vargas e ainda não é a última. Então vamos ao que interessa. Antes de entrarmos nesse período que se inicia em 1937, eu gostaria de fazer um pequeno contexto da época. Na verdade, eu gostaria de ver os antecedentes que vai nos levar diretamente para essa ditadura. Então, nós vimos na nossa aula anterior, vou deixar o card aqui em cima, que ocorreu em 1935 a intentona comunista. Esse fator vai ser fundamental aqui, porque com a tentativa de um golpe comunista, lá liderado pela Aliança Nacional Libertadora, nós vamos ter um Vargas aproveitando o máximo possível politicamente desse fato. Então vai se criar aquele inimigo que se torna cada vez mais poderoso, vai se criar a sensação de que há um iminente risco dos comunistas tomarem o poder. Esse medo do comunismo, esse medo de um golpe iminente por parte dos comunistas, vai estar diretamente ligado à instauração da ditadura Vargas. Então nós temos, nesse período, é bom recordar, dois grupos políticos muito fortes. De um lado, a Aliança Nacional Libertadora, que se aproximava das ideias socialistas e comunistas e que tinham uma força política razoável, mas estavam ligados àquele golpe falido de 35. E nós tínhamos no outro extremo a ação integralista brasileira, que tinha uma grande influência, uma grande proximidade com as ideias fascistas que vigoravam na Europa nos anos 30. Tudo isso nós vimos na aula anterior, então é só uma retomada. E aí vejam, o que nós temos que marcar bem para termos uma boa compreensão desse momento. Em 34, Vargas estabelece uma nova Constituição e essa Constituição previa eleições para 1938. Com a proximidade das eleições, nós vamos ter o Vargas novamente se organizando, criando uma situação, buscando estratégias para se manter no poder. É um spoiler. As eleições de 38 não vão acontecer. Então nós vamos ver que a partir de 1937 há uma nova quebrada no ritmo e um novo governo se inicia. O Vargas que dá o golpe em 30, que faz toda uma tramóia para se manter em 34, novamente em 1937 volta a criar uma situação para se manter no poder. E ele consegue. Então veja, as eleições estavam previstas para 38. Porém, aproveitando de toda aquela atmosfera de medo, toda aquela atmosfera de haver um poderoso inimigo para tomar o poder, o Vargas vai ter em mãos um documento falso, uma das fake news que mais vão movimentar e alterar a história do Brasil, porque é uma fake news, um documento que vai ser batizado de Plano Cohen. O que é o Plano Cohen? Era um documento, foi redigido por militares ligados ao Vargas e apresentava que o golpe comunista estava a um passo de acontecer. Como o Vargas tinha um desejo de se manter no poder, esse plano foi utilizado como desculpa para que as eleições de 38 fossem canceladas e que o Vargas se colocasse novamente no poder e mantivesse o seu governo. Então, a partir de 1937, o que acontece no Brasil é
um plano falso, é apresentado no jornal, na rádio, A Hora do Brasil, essa mesma que existe até hoje, e lá o Vargas anuncia a necessidade de uma nova Constituição, anuncia a necessidade de se manter no poder para que não houvesse um golpe comunista que estava prestes a acontecer. Hoje, obviamente, já se sabe que tudo não passou de uma tramóia, o plano era falso, mas naquele momento serviu e caiu como uma luva para os planos do Vargas de se manter no poder, ok? Esse regime que se inicia em 1937 tem uma Constituição própria. É uma Constituição considerada autoritária, é uma Constituição inspirada na Constituição polonesa, que tinha mesmo um caráter fascista evidente. Ela é centralizadora, dando poderes elevadíssimos para o presidente. É uma Constituição, então, que nos traz uma série de retrocessos. Se nós compararmos até mesmo com a Constituição assinada pelo próprio Vargas em 34, os retrocessos são evidentes. E também essa Constituição coloca o Brasil naquele caminho que vinha seguindo outros regimes que se aproximaram do fascismo, como, por exemplo, a Espanha, do General Franco, o Portugal do Salazar, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, por que não? Porque aqui nós vamos ter uma Constituição autoritária. O Vargas tinha um apoio muito grande daquele grupo integralista, que era declaradamente um grupo fascista, um fascismo brasileiro, com características próprias. Mas nesse momento, inclusive, nós vamos ter uma presença antissemita forte no Brasil. Em outra aula nós iremos ver isso. Então, para ficar bem claro, não foi só um golpe para não abandonar o poder, foi um golpe com a criação de um novo Estado, o Estado Novo, nome inspirado, vocês sabem, no Estado Novo português, que era também evidentemente fascista, e é um período bastante violento da nossa história. É uma ditadura civil que se inicia em 37 e só acaba em 45, fundada em cima dessa Constituição, a Constituição Polaca. Importante mencionar que, vencido esse período, tendo início a ditadura do Estado Novo, aquele grupo integralista muito próximo ao Vargas acreditava que teria uma série de vantagens no governo. Os integralistas tinham a convicção de que iriam ganhar cargos e de que esse novo ditador que surgia sim, né, galera? O Vargas já estava no poder desde 1930, a partir de um golpe de Estado, e se mantinha no poder através de várias manobras. Mas esse novo ditador que surge com uma Constituição que respaldava os seus desejos, parecia ser o ditador que os integralistas aguardavam, esperavam surgir. Um líder para chamar de seu. No entanto, a gente vê que a tendência centralizadora do Vargas, o desejo de ter os poderes todos em sua mão, era tão grande que o Vargas, inclusive, vai virar as costas não só para os comunistas que ele já vinha perseguindo há muito tempo, não só para os comunistas e para os movimentos de esquerda que o Vargas perseguia bem antes da intentona comunista. Ele vai virar as costas para todos os partidos, inclusive para o Partido Integralista, para a Ação Integralista. O movimento integralista se sente traído nesse momento, porque a proposta deles era apoiar todas essas manobras, era apoiar esse regime que surgia para, em troca, ganhar uma posição de destaque no governo. Mas o que acontece é, o grupo integralista também é colocado na ilegalidade. Todos os partidos são proibidos. E aí, em 38, no primeiro ano desse governo novo que surge, nós vamos ter a Intentona Integralista. Olha o nome, Intentona Comunista de 35 e agora a Intentona Integralista. Um grupo de integralistas tenta tomar o poder, tentam dar um golpe de Estado
descontentes que estavam com Vargas são facilmente derrotados, como foi facilmente derrotada a intentona comunista, e esse golpe aqui de caráter de extrema-direita fascista contra um governo de direita, também com diversos aspectos fascistas, é derrotado. Os integralistas são presos, uma galera morre, aí tá a notícia do jornal ilustrando, e o principal líder integralista, o Plínio Salgado, inclusive, ele é expulso do Brasil, exilado em Portugal por 6 anos. E o Vargas, assim, consolida o seu domínio, o seu poder absoluto. Esse Getúlio Vargas, então, é aquele Getúlio Vargas que entra para a história como o pai dos pobres. O que é o pai dos pobres? O Vargas vivia, e era um contexto histórico bem tumultuado, vivia um momento tumultuado da história mundial e do Brasil também. Os movimentos operários tomando força, a possibilidade dos grupos trabalhadores se unirem era muito grande, e o Vargas, um governo muito contraditório, cheio de nuances, vai ser o governo que instaura uma ditadura, que cria o Departamento de Imprensa e Propaganda para censurar, perseguir jornalistas, prender opositores políticos, é o mesmo Vargas que vota a CLT. As leis trabalhistas são consolidadas, votadas, estabelecidas nesse período. Então, uma parte da classe trabalhadora começa a ver o Vargas como o pai dos pobres, aquele presidente que votou, que deu as leis trabalhistas, que criou os direitos dos trabalhadores. E aí ele cria uma base de apoio por parte da população pobre, trabalhadora, humilde, muito grande. Ele passa a ser visto como um herói por essa parte do eleitorado, da população em geral. O pai dos pobres. Então era uma ditadura com o departamento de imprensa e propaganda censurando, com a polícia do Estado prendendo, com perseguição dos inimigos políticos e até mesmo de antigos aliados, porque era evidente que o Vargas não iria entregar o poder tão facilmente e tão cedo. Em 1938 ele já estava há 8 anos no poder. Então é um governo cheio de nuances, cheio de contradições. Essa simpatia pela Alemanha nazista era evidente. Nesse momento aqui que nós estamos, 1938, assim que a intentona integralista foi vencida, a Alemanha nazista começa as suas manobras para a guerra, Segunda Guerra Mundial. Há diversos momentos que se percebe a simpatia do Vargas pelos movimentos que a Alemanha nazista vinha efetuando na Europa. O Partido Nazista Brasileiro era o maior partido nazista do mundo, só perdendo para o Partido Nazista Alemão. Olha o quão complexo é esse momento. E diante disso tudo, nós temos um Brasil se industrializando, porque o Vargas toma o poder com essa proposta, acabar com aquele regime rural do café com leite, dos grandes cafeicultores, dos produtores de leite mineiros, e colocar o Brasil no caminho da industrialização. E é isso tudo que vai acontecendo. A industrialização do país, aliada a uma ditadura centralizadora, violenta e simpática àquele grupo que se propunha fazer a Segunda Guerra Mundial com caráter fascista. Itália, Alemanha e o Japão. Nós estávamos nos aproximando mais desse grupo do que do outro. Isso é evidente e fartamente documentado na história. Em 1939, quando a guerra começa, inclusive, é importante mencionar, o Brasil vai, diante de uma série de manobras, quase se aproximar da Alemanha nazista, quase que entramos do lado errado nesse conflito, mas acabamos entrando do lado certo. Porém, antes de entrarmos na guerra para valer mesmo, o Brasil chegou a deportar judeus a pedido da Alemanha nazista. O caso mais famoso é o caso da Olga Benário, a militante comunista alemã, judia, mulher no Brasil, lutando ao lado do Luiz Carlos Prestes, membro do Partido Comunista Alemão, trabalhando no Brasil.
ligada inclusive à tentativa revolucionária de 1935, a Olga é, por exemplo, deportada a pedido da Alemanha nazista e vai morrer num campo de concentração. Ela é um exemplo de diversos judeus que foram proibidos de entrar no Brasil, diversos judeus que foram deportados para o Brasil ou perseguidos aqui. Então olha aqui, como que chega ao fim esse período Vargas? Quando a guerra inicia, nós vamos ter algumas séries de negociações com os Estados Unidos da América, teremos uma aula sobre isso. Dentro dessas negociações, nós acabamos conquistando a construção da Companhia Siderúrgica Nacional lá em Volta Redonda. Então, em alguns acordos, nós decidimos entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Aí olha para vocês verem as grandes contradições. Nós vivíamos uma ditadura, vivíamos um regime com diversas características fascistas que nos aproximavam do lado errado da guerra, mas nós vamos lutar do lado certo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas se torna insustentável. Nós estamos falando de 1945. Vargas estava, nesse momento, há 15 anos no poder. Grupos políticos estavam descontentes com esse longo reinado do Vargas. Dentro das Forças Armadas haviam setores também descontentes, setores da população que viam a democracia como um sistema de governo ideal também se opunham a Vargas aqui. Porém, a população mais simples, classe trabalhadora de forma bem ampla, apoiava o Vargas. Não via problema em nós vivermos uma ditadura centralizadora já há anos. Só que teve uma gota d'água. Vargas vai cancelar algumas eleições, ele cancela as eleições que iriam acontecer em 45, por exemplo. Logo em seguida, ele indica o próprio irmão para chefiar a polícia, e essas situações vão se tornando insustentáveis. Uma ditadura que luta contra o fim das ditaduras, um autoritário que está no poder há 15 anos, uma pessoa que vai colocar o próprio irmão num cargo de chefia tão vistoso, tão importante. Diante de tudo isso, o Vargas vai ser afastado do governo, vai renunciar e eleições são convocadas, chegando ao poder o presidente Eurico Gaspar Dutra. É o fim dessa era Vargas, que teve início em 1930 e chegou em 1945. Com um detalhe, galera, 9º ano. Esse período Vargas termina em 45, mas ele não é o último governo Vargas. Depois do Eurico Gaspar Dutra, o Vargas voltará a governar o Brasil por vias legais e eleito. Mas isso é assunto de uma próxima aula. Nós finalizamos aqui, voltaremos para aprofundar nesse assunto em breve. Um abraço para vocês, espero que tenham gostado, deixem um like aí, até a próxima e tchau!